Meus irmãos, eu quero trabalhar nessa noite um texto da palavra do Senhor. Na realidade, é sobre um tema, a soberania de Deus sobre as circunstâncias. A soberania de Deus sobre as circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 13 e 14. Nós vamos ler também Jeremias 32, versículo 17. Soberania de Deus sobre as circunstâncias. Está ali o texto na lousa. Falo na lousa, eu acho que estou na escola, né? Está o texto aqui no telão. Acompanhe comigo a leitura, amém? Gênesis capítulo 18, versículo 13 e 14. Diz assim: Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Agora Jeremias 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. E creio que o Senhor tem algo a dizer para nós nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Esconda-me atrás da tua cruz, Senhor. Não sou nada sem o teu Espírito Santo. Deus, nós queremos sair daqui alimentado com a tua palavra, essa palavra viva e eficaz, essa palavra poderosa, essa palavra que nunca caiu, Senhor, do descrédito, ela sempre teve crédito em nosso meio, porque ela é a palavra de Deus que faz a diferença no nosso meio. Em nome de Jesus, fala conosco, assim nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Coloque o segundo slide, meu filho. Esse homem, se quem não conhecia vai conhecer agora, esse aí é o fundador da igreja presbiteriana do Brasil, né? A igreja presbiteriana, o presbiterianismo no Brasil chegou através desse homem. E ele nos conta, ou melhor, ele nos conta. Eu quero trazer uma leve reflexão sobre a vida dele, para nós falarmos um pouco sobre essa soberania de Deus. O que eu quero falar sobre soberania, eu quero dizer que é o controle de Deus sobre a circunstância, né? O controle de Deus sobre o tempo, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Esse homem aí nasceu lá na Pensilvânia, um estado dos Estados Unidos, né? Ele morava em uma fazenda, seus pais eram fazendeiros. Esse homem, com 26 anos de idade, ele resolveu estudar, ele se formou em bacharelado, se não me falha a memória, em teologia, e nasceu no seu coração em fazer uma obra de missões. E com certeza o Espírito Santo instruiu Simonton, né? É difícil de ler o nome dele, né? É Simonton. Vamos ler só o último nome para ficar mais fácil. Então, em 1859, ele chegou ao Brasil. No dia 12 de agosto do mesmo ano, ele chegou no Brasil, né? Concluiu seus estudos, foi ordenado em 1859 e chegou no mesmo ano, no dia 12 de agosto do mesmo ano. Esse homem chegou aqui no Brasil com 26 anos de idade, ainda jovem, ainda não era casado, segundo a história vai nos dizer, não era casado. E ele começou então no Rio de Janeiro o fundamento, né? Os primeiros estudos bíblicos. A história vai nos dizer que ele passou 3 meses de viagem de barco até chegar ao Brasil. E nesta viagem, no barco, ele também fez algumas pregações ali, acho que foi 2 pregações que ele fez no navio. Dentro do navio, ele pregou a palavra de Deus, com 26 anos de idade. E chegou no Brasil, ele começou a implantar a palavra de Deus no coração das pessoas. Pouco depois de organizar a igreja presbiteriana, eu quero ler aqui o comentário que é melhor, no Rio de Janeiro, em conjunto com o reverendo Alexander, né? No dia 2 de janeiro de 1862, o jovem missionário, ele seguiu em viagem de férias. Depois de 3 anos,
que ele passou do Brasil, ele foi de férias para os Estados Unidos de novo. Chegando nos Estados Unidos, ele casou, voltou para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, os irmãos vão entender no final o que eu quero dizer. Ele ficou mais algum tempo. E a sua esposa teve um filho. O primeiro filho, a sua esposa morreu. Triste, né? O missionário, escolhido por Deus, o fundador da igreja presbiteriana do Brasil. Ele veio dos Estados Unidos, jovem, 26 anos de idade, Deus escolheu ele. Falou, vou fazer missões, para onde eu vou? Vou para o Brasil. E ele veio com toda a coragem, com toda a disposição. Chegou aqui, fundou, deu tudo certo. Depois de 3 anos, ele voltou de férias, casou, voltou casado, teve um filho, a filha morreu. E passado mais alguns anos, ele também faleceu, de febre amarela. Resumindo, a história dele no Brasil foi 8 anos. Ele chegou no ano de 1859 e no final de 1867 ele morreu. Aproximadamente aí 26 anos, 8 anos que ele ficou no Brasil. Uma história linda, uma história que deixou marcado mesmo na história. Hoje nós falamos, no meio da igreja presbiteriana, nós lembramos deste nome porque ele foi o fundador da igreja. Só que o tempo dele de vida foi muito curto, né? O tempo dele, a circunstância que aconteceu com ele, olhando para o nosso ponto de vista, parece um tempo ruim, né? Parece um tempo muito cruel, vamos dizer assim. Parece que Deus poderia ter dado mais vida para ele. Mas enfim, é nisso que eu quero trabalhar com os irmãos, sobre essa soberania de Deus, sobre as circunstâncias. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, baseando nessa história, é para os irmãos verem que o nosso tempo não é o tempo de Deus, tá bom? O nosso tempo não é o tempo de Deus, e Deus tem projetos maravilhosos para nós, independente do tempo que nós ficamos nessa terra. Independente se eu vou viver 26 anos, se eu vou viver 80 anos, a filha dele, se eu não me falo memória, viveu 90 anos de idade, a filhinha. Os dois morreram, mas a filha viveu 90 anos, e a filha continuou também ajudando na obra missionária, e até hoje nós estamos aqui no Brasil com a igreja presbiteriana devido à coragem e à ousadia de Simonton. Ele veio para o Brasil, morreu com malária, com febre amarela, se não falo em memória, a doença que tinha na época, ele morreu, mas ele não se cansou, né? Ele teve um pensamento, ele agiu, e aqui nós estamos para a glória do Senhor. Amém? Então, nesse propósito, diante desse pano de fundo da história desse homem, eu quero trazer para os irmãos esse tema, a soberania de Deus sobre as circunstâncias. Muitas vezes, nós achamos que nós podemos limitar Deus, nós achamos que nós podemos definir para Deus, Senhor, eu quero ir até aqui. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude até esse ponto. Nós queremos ditar alguns tipos de regras sobre Deus. E não é assim que funciona, né? Nós sabemos que nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E segundo a própria palavra vai dizer que todos os planos dele são maravilhosos. Todos os planos de Deus é para nos abençoar, é para deixar nós cientes de que Ele nos ama. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, está aí, ó, a soberania de Deus sobre os tempos. Sobre os tempos, o texto bíblico que está ali, Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, aqui está antes que houvesse dia, o Senhor já era, né? Eu sou, ou eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Bom, Deus tem o controle sobre os tempos, né? Uma das maiores dificuldades do ser humano, eu assim o entendo, é compreender o tempo de Deus, o tempo kairos de Deus. Tem o tempo kairos e o tempo cromos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E por isso não conseguimos sintetizar, organizar as muitas informações que recebemos, aliando-a dentro de uma perspectiva divina, devido a essa muita dificuldade que nós temos de entender, de compreender o tempo kairos de Deus.
Nós só queremos andar segundo o nosso tempo, né? O nosso tempo cromos, aquela coisa de cronologia, de janeiro a dezembro eu tenho que fazer isso, ou de janeiro a fevereiro eu tenho que fazer isso, mas nós não entendemos o tempo de Deus. E o que é essas palavras difíceis, pastor? Tempo kairos, tempo cromos. Então, é uma palavra latina, que kairos significa, expressa o conceito de tempo exato de Deus, né? Aquele tempo que Deus determinou, independente se está frio, se está calor, independente se as situações estão difíceis, se estão boas, Deus determina um tempo, e o Deus trabalha no seu tempo, e o tempo de Deus, muitas vezes, ou sempre, vai ser o oposto àquilo que nós pensamos. Em outras palavras, o que é certo para mim, às vezes não é certo para Deus. O que tem limite para mim não tem limite para Deus. Há um tempo de Deus, o tempo kairos de Deus expressa o conceito do tempo de Deus. Por isso, kairos é a palavra usada para enfatizar o tempo em seu sentido pontual e preciso, o tempo de Deus. O que é o tempo cromos? Expressa a ideia de quantidade, ou melhor, quantitativa, a quantidade de tempo. Por exemplo, o ano tem 365 dias. Isso é um tempo cromos, né? Nós conseguimos marcar o tempo, mas quando nós falamos do tempo kairos de Deus, é aquele tempo que Deus escolheu para você, amém? É o tempo que Deus determinou para você, para mim, e por isso que eu quero enfatizar para você nessa noite a necessidade de nós nos alinharmos com esse tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é muito diferente daquilo que nós pensamos. O tempo certo para Deus agir não se resume a um único momento. A um único momento. Muitas vezes você planeja algo na sua vida, você fez um cronograma, né, usando o seu tempo kairos, o seu tempo cromos, você organizou, eu vou trabalhar do mês tal até o mês tal, e chegar no final desse mês, que eu marquei, eu agendei aqui, está tudo agendadinho, eu tenho certeza que Deus vai agir na minha vida naquele tempo. Não, nós não podemos alinhar o nosso tempo no tempo de Deus, ou melhor, nós não podemos achar que Deus vai trabalhar dentro do nosso tempo. O nosso tempo, ele é totalmente fora daquilo que Deus pensa. Deus age segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. Nosso maior erro é querer igualar o tempo certo de Deus com a nossa definição de certo. Nossa definição de certo. Aí nós temos alguns exemplos na Bíblia que eu quero trazer para os irmãos para dar uma clareada nesse conceito. O que é tempo certo? Abraão, por exemplo, ele teve um filho com quantos anos? 90, né? 90 anos. Sara, quase 100 anos, e Sara com 90. Abraão e Sara estavam em seu tempo impróprio. Para Abraão e Sara não tinha mais tempo para eles. O tempo estava terminado, não tinha como ter mais filhos. Mas o tempo kairos de Deus dizia, o tempo melhor é este, é agora. É bom nós sabermos disso e compreender que não há limite para Deus. Não há situação difícil para Deus, como nós lemos ali, né? Agindo eu, quem pode impedir? Agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir. É por isso, meu irmão, que muitas pessoas erram em querer alinhar Deus com a sua própria vontade. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é exata. Aqui nós vemos Abraão, olha bem, em um tempo desfavorável para ele, mas para Deus era o tempo favorável, não é isso? Para Abraão já estava na velhice, mas para Deus não, você vai ter um filho. Tem outro relato na Bíblia que fala de Jacó. Jacó agora fala o inverso. Jacó, a Bíblia vai dizer que ele trabalhou 14 anos por suas duas mulheres, Lia e Raquel. Trabalhou arduamente, depois trabalhou mais 6 anos para conquistar o seu rebanho, as suas ovelhas. Então seu sogro Labão diz assim, trabalhe mais 6 anos e você vai adquirir muitas ovelhas, eu vou te dar uma porcentagem aqui das ovelhas. E a Bíblia vai dizer que as ovelhas de Jacó, elas produziam mais, o rebanho de Jacó crescia mais. Toda a porcentagem que Labão oferecia para Jacó acontecia exatamente da forma que Jacó queria, ou da forma que Deus planejou para Jacó.
Labão tentava tirar de forma enganosa o que era de Jacó, mas Deus provia e fazia com que as ovelhas de Jacó produziam mais, cresciam mais. E Jacó está agora num tempo, observando o tempo de Jacó, Jacó está rico, Jacó está muito bem de vida na terra junto com o seu sogro. Olhando para nós, é um tempo exato para ficar quieto. Opa, estou estabilizado, estou bem. Para que eu vou mudar? Para que eu vou sair daqui? Mas quando Deus olha para Jacó, Deus, no tempo de Deus, o tempo kairós de Deus, já dizia o contrário. Não, Jacó, você não tem que ficar aí. Você tem que sair daqui. Vai para a terra de Canaã, volta para a casa do seu pai, da sua mãe. Observa bem, Jacó, ele estava bem, estava vivendo uma vida de fartura, de muitos bens, e Deus disse, não, esse tempo acabou, chega, agora vai para a casa dos seus pais. E Abraão, ao contrário, Abraão não tinha mais perspectiva, Abraão estava velho, Abraão não tinha jeito, mas Deus falou assim, não, também você vai ter um filho. Observe que o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. O que é bom para mim não é bom para Deus, o que é certo para mim não é certo para Deus. Nós não definimos Deus. Deus é impossível nós delimitarmos Deus. É impossível nós dizermos para Deus, Senhor, tá bom, chega, até aqui, acabou. Não, não. Deus tem o controle sobre as situações. Deus tem o controle sobre as nossas vidas. Então, entendermos esse tempo de Deus, entendermos a soberania de Deus sobre o tempo. Qual é o tempo melhor, pastor? O tempo melhor é o tempo que Deus escolheu para mim e para você. Nós pregamos uns sábados retrasados, sábados anteriores aí, lá na Igreja Batista com os jovens, nós falamos qual é o lugar melhor. Qual é o lugar melhor para se estar? O lugar melhor para se estar é debaixo da presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. Aí nós trabalhamos esse texto, qual é o melhor lugar para estar? É debaixo da presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. Aí nós fomos caminhando na Bíblia, nós descobrimos que nós carregamos a presença de Deus. Que Deus agora habita em nós. Deus agora não habita numa tenda, não habita numa arca. Deus agora não habita em uma casa feita por mão de homens. Deus habita em nosso coração. Então qual é o melhor lugar para eu estar? Aonde eu estiver, Deus está comigo. Quer dizer, em qualquer lugar que você estiver, ali é o lugar que Deus preparou para você, ali é o melhor lugar, porque Deus está com você, Deus está conosco, a presença de Deus nos envolve, amém? É por isso que é difícil nós delimitarmos Deus e sabemos que Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle do tempo. Talvez você ache, mas chegou o tempo. Não, o tempo de Deus ainda não acabou, amém? Glória a Deus por isso. Isaías 43, versículo 13 diz isso. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então observa aí, irmãos, essa soberania de Deus sobre o tempo. Nós começamos falando do nosso amado irmão que fundou a igreja. Esse foi o tempo kairós de Deus para ele. Esse foi o tempo certo para ele. Porque que muitas vezes nós não compreendemos isso e às vezes achamos um absurdo, né? Deus tirar uma pessoa com uma idade tão baixa. É porque nós não entendemos o plano divino. O plano espiritual. Nós vivemos nessa terra por passagem. Eu estava conversando com um amigo esta semana e dizia para ele, olha, o crente tem que arder no coração a vontade de conhecer o céu. Tem que arder no seu coração, no nosso coração, não é verdade? O desejo de conhecer o céu. Senão não faz sentido eu falar que amo a Jesus. E as pessoas não gostam de ouvir isso porque, pastor, eu não tenho medo de morrer. Quem quer morrer, né? Mas não é falar que eu quero morrer, é não ter essa preocupação, esse medo, é saber que esse lugarzinho aqui é muito inferior. O lugarzinho lá no céu é muito mais belo e maravilhoso. É por isso que nós temos que desejar e saber que Deus controla o tempo. Se Deus quiser que eu viva 100 anos, glória a Deus, né? Se Deus quiser que eu viva 57, 58, amém, né? 26 não pode que eu já passei.
Esse homem viveu na faixa de 30 e poucos anos, se não falo a memória. 26, 32 anos. Mas Deus determinou o tempo para ele. Amém? Então talvez você esteja nessa noite preocupado com o tempo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não erra no seu tempo. O tempo kairós de Deus, ele vai cumprir na sua vida. Amém? O tempo kairós de Deus vai se cumprir na sua vida. Somente continue nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, segundo ponto, coloca o segundo ponto, a soberania de Deus no governo, né? No governo. Então observa bem, durante toda a existência da democracia no Brasil e no mundo, durante toda a existência da democracia no Brasil e no mundo, que nós somos um país democrático, sempre nós esperamos aquele governo, né? Aquele governo perfeito, aquele governo que vai realmente expandir, né, o conhecimento, expandir a tecnologia, enfim, deixar os pobres ricos e assim vai. Nós esperamos esse governo perfeito, mas na realidade nós sempre vamos ser decepcionados com alguma coisa. Não existe homem perfeito, não existe governo perfeito. Quando ele acerta em um ponto, ele erra em outro, não é verdade? Sempre tem algo errado nesses homens. Isso só prova que nós, seres humanos, fomos infectados com um vírus chamado o quê? Pecado. Né? O que faz nós nos tornarmos rebeldes? O que faz nós nos tornarmos incapazes de ser justos? O que faz o homem roubar? O que faz o homem planejar roubos, planejar assaltos, planejar morte? Enfim, é o vírus do pecado que está infectado na pessoa, que afeta todo o sentimento do homem. Afeta todo o sentimento do homem, deixando esse homem propenso ao mal. É por isso que nós, quando olhamos para o governo democrático que nós temos no Brasil, em qualquer país que você vai ver isso, não existe um homem perfeito. Não existe um governo justo. Não existe. Porque nós somos infectados com este pecado. E aí nós vamos olhar para a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus é soberano neste governo. O que diz o texto lá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou o único que tenho justiça, eu sou o Rei de Israel, eu sou o único governo que vai realmente trazer a paz, que vai realmente trazer a justiça sobre esta sociedade. Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, nós só temos um caminho a seguir, é entender este governo. Nós estamos caminhando para este governo, o governo de Cristo. E nós falamos com muita sinceridade aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que este governo está prestes a estabelecer o seu trono. Mas o que parece que isso não é verdade, parece que as pessoas ouvem isso e dizem, pastor, eu já ouço isso há tanto tempo, isso não vai acontecer, pastor. Eu digo para você, assim como nos dias de Noé, o povo casava, dava-se em casamento, o povo bebia, o povo fazia festas, se farriavam, não esperava o que ia acontecer no dilúvio, e aconteceu, mas a vida de Cristo será da mesma forma. Enquanto ninguém espera, enquanto ninguém acredita no pastor, na mensagem que está sendo ministrada, os anjos de Deus estão preparando esse grande dia. Precisamos estar preparados para esse grande dia. Aleluia. Não adianta você esperar que este governo humano vai te trazer paz. Não adianta eu esperar que este governo humano vai fazer justiça para você, para a sua família. Não, não espere a justiça perfeita do homem, mas espere de Deus. A justiça de Deus, ela é santa, aleluia. Por isso que os nossos olhos têm que estar em Deus, Ele que sabe governar com justiça. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos nossos olhos em Deus, realmente nós vemos as coisas fluírem da forma como deveria ser.
Mas quando nós nos pendemos para o governo corrupto, quando nós confiamos em nós mesmos, nós vamos cada vez mais nos enfraquecendo, nós vamos cada vez mais nos afastando de Deus. Meus amados irmãos, nós devemos governar nossas famílias debaixo das diretrizes do governo supremo que é Deus. Observa que nós começamos falando de um governo humano, de uma democracia, que nós esperamos um governo que resolva as situações. Nós esperamos de um Bolsonaro, nós esperamos talvez de um próximo candidato, de um próximo governo, de um próximo presidente, que ele resolva a situação da sua família, que ele resolva a situação do nosso país. Mas quero te dizer uma coisa, isso nunca vai acontecer enquanto não vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos debaixo de um pecado, os homens são corrompidos, os homens não temem a Deus, por mais que alguns dizem que temem a Deus, mas o seu coração está cheio de malícia, o seu coração está cheio de estratégias pecaminosas. Mas nós temos uma palavra santa e verdadeira, nós temos uma palavra que diz que Ele é o Rei, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o seu Redentor, o Deus dos exércitos, Ele está com você. Você tem que crer nesta imutabilidade de Deus. Você tem que crer nesse Deus impossível, que resolve o impossível. Devemos governar a nossa família com as diretrizes desse governo supremo. Isaías 44, versículo 6. Está aí na lousa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A Bíblia vai dizer também dessa soberania, desse governo do Senhor sobre as nossas vidas. Ele fala assim: serei o vosso Pai. Interessante que a Bíblia, quando fala do governo de Deus, ele não fala que ele é só um rei, ele fala que é um pai. E quando nós falamos que ele é um pai, nós temos esse sentido de um pai que abraça, de um pai que ama, de um pai que perdoa, de um pai que reconhece as suas falhas. Aleluia! E serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O governo, a soberania do governo de Deus. A soberania de Deus no governo. Eu quero enfatizar isso para você. Deus tem toda a soberania sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o governo. O tempo de Deus é perfeito. Nós começamos dizendo, não alinhe o seu tempo, achando que Deus vai cumprir segundo o seu tempo. Não, o tempo de Deus é perfeito. Nós falamos para você que para Abraão o tempo era imperfeito, mas para Deus não, era perfeito. Para Jacó o tempo era bom para estar ali, mas Deus falou, não, você tem que sair. Então Deus sabe o que é melhor para você. Nunca aquilo que é bom para mim vai ser bom para Deus, entenda isso. Nunca aquilo que é perfeito para mim pode ser perfeito para Deus. Deus age segundo a circunstância diferente, amém? Deus levanta o homem do monturo. Deus disse para José, você será governador. Mas primeiro ele caiu no poço, primeiro ele foi jogado lá como escravo no Egito, para depois Deus cumprir na sua vida. É o tempo kairós de Deus, é o tempo exato de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, um governo. Em terceiro lugar, a soberania de Deus na criação. A soberania de Deus na criação. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Observe a soberania de Deus aí. Então nós falamos da soberania de Deus sobre o tempo. Nós falamos da soberania de Deus sobre o governo. E a soberania de Deus agora sobre a criação. Interessante como nós seres humanos prestigiamos os grandes criadores. Nós prestigiamos os grandes inventores. Quando surge alguém que inventa alguma coisa ou cria alguma coisa, nossa, esse homem merece um prêmio. Nós exaltamos esses homens nas alturas porque ele criou algo. Ele criou objeto, ele inventou algo que vai melhorar a saúde ou vai melhorar a nossa vivência sobre essa terra. Nós olhamos para os criadores, quantos criadores tem? Tudo que nós estamos vendo aqui, alguém inventou, alguém criou. Quando nós olhamos para tudo isso, nós queremos exaltar esses homens, mas nós nem nos damos conta que esses criadores, eles dependeram de um criador maior.
Nós temos que olhar para esses criadores como peças fundamentais do grande Criador. O grande Criador é aquele que criou o próprio homem que está criando aquilo. Ele é soberano na criação, Ele é um Deus que tem todo o poder. Deus criou o homem, né? Do pó da terra. E quando nós olhamos aquilo que o homem cria, o homem precisa de uma matéria, o homem precisa de alguma coisa palpável para ele fazer daquilo algum objeto. E a Bíblia vai dizer que Deus criou do nada. Deus criou do nada as coisas. Aquilo que não existia, Ele trouxe a existência. Esse é o Criador perfeito. Por isso que Ele é o soberano na criação. Ele é o Deus todo-poderoso. Aleluia. O homem só cria a partir da matéria. Deus traz a existência sem qualquer necessidade de matéria. Por isso que Ele é soberano na criação. É por isso que nós temos que ter cuidado para não idolatrarmos as pessoas. Esquecermos que existe um Deus Criador soberano que controla todas as coisas. Um Deus que promete para mim e para você uma vida eterna. Um Deus que nos ama. Um Deus que tem um projeto maravilhoso para nós. Um Deus que não quer ver nós queimando no fogo do inferno, mas um Deus que quer ver nós louvando e exaltando o nome dEle lá nas alturas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus também suscitará filhos de Abraão. Olha a experiência, o que a Bíblia está dizendo desse Deus Criador. Quando Deus fala com este povo e fala, olha, se vocês acham que são pessoas de Deus, aqui para os fariseus e os saduceus, vocês acham que são homens, filhos de Abraão, e por isso têm liberdade, ou têm direito disso e daquilo. E Jesus falando para ele, Deus tem poder para suscitar filhos dessas pedras. Deus tem poder de fazer criar homens e mulheres através de uma pedra. Ele tem poder. Amém? Ele é o Criador de todas as coisas. E por que nós vamos duvidar desse Deus? Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, Deus falando para Moisés, e eu os consuma. Aí vai falar da criação, e de ti farei uma grande nação. Olha o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a criação. Aqui nesse texto, Deus estava com tanta ira do povo de Israel que falou para Moisés, Moisés, deixa eu destruir este povo é rebelde. Eu farei de ti uma grande nação, quer dizer, de você eu farei brotar outra nação. Eu sou o Criador de todas as coisas. Isso está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 9 e 10. Esse é o Deus soberano. Soberano na criação, soberano no tempo, soberano em todas as coisas. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? É porque às vezes nós temos dificuldade, como nós começamos dizendo no texto, na primeira lição, nós temos dificuldade de entender o tempo de Deus. Nós temos dificuldade de entender a forma como Deus age em nossas vidas. E nós precisamos alinhar o nosso tempo com esse tempo kairós de Deus. Tá bom? O tempo de Deus está chegando. Está chegando. O que nós não podemos é desistir daquilo que Deus tem falado em nossos corações. O pior que poderá acontecer é você perder a sua salvação. O pior não é aquilo que Deus vai fazer que vai delimitar aquilo que Ele já fez para você, ou vai determinar aquilo que Ele já fez para você. Ele já fez grandes coisas para você. Nós que estamos aqui hoje, nós temos uma promessa. E a promessa é que nós vamos reinar com Cristo Jesus. Nós vamos reinar com Ele. Eu estava conversando com alguns pastores agora, sexta-feira, na reunião do presbitério. E a gente trocando alguns assuntos sobre a Bíblia, sobre a veracidade da palavra de Deus. E como nós temos visto pessoas sendo enganadas. Igrejas que se dizem cristãs pregando um evangelho de mentira. Um evangelho que não diz a verdade. E aí nós, falando sobre isso, e nós discutimos o assunto sobre o falso profeta. O que é um falso profeta? A maioria de nós vamos pensar, falso profeta é aquele que diz as coisas não acontecem. É? Não é isso que nós pensamos? Falso profeta? É aquele que fala que vai acontecer e não acontece. Esse não é o falso profeta.
Falso profeta é aquele que vende a profecia. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias eles enganarão a muitos com sinais e prodígios. O falso profeta, ele faz até sinais e prodígios. Então aquele que erra uma profecia, não significa que ele é falso profeta. Significa que ele é humano. Talvez na emoção ele quis dizer aquilo. Ele profetizou algo. E aí nós tiramos por base Balaão. O profeta Balaão, se nós formos ver na Bíblia, a maioria dos crentes tem o profeta Balaão como um falso profeta. Só que você vai analisar as profecias de Balaão, todas elas cumpriram. Ele é classificado como profeta, o falso profeta, porque ele se vendeu. O rei trouxe ele, eu vou te dar tanto para você profetizar contra o povo de Israel. Não é isso que a Bíblia fala? E ele recebeu aquela grana. Só que todas as vezes que ele ia profetizar contra, Deus não deixava ele profetizar contra. Ele profetizava a favor do povo de Israel. Então ele não é um falso profeta. Todas as profecias dele cumpriu. Tem uma frase que nós dizemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi dele. Foi Balaão. Então muitas vezes nós classificamos os falsos profetas, aqueles que erram a profecia. Não. É aqueles que vendem a profecia. Aqueles que pregam em troca do dinheiro. Aqueles que enganam o povo. Quantas vezes você já viu pessoas no púlpito dizendo assim: olha, Deus está mandando dizer, eu já vi isso, irmão, já até participei disso. Deus está mandando dizer, traga aqui, traga uma oferta, traga o seu ouro, traga o seu relógio. Já viu isso? Quem já viu isso? Traga o seu relógio para cá, Deus está mandando dizer que Deus vai prosperar. Traga o seu relógio, traz um cheque de 100 mil, traz um cheque de 50 mil, e as pessoas vão e entregam por ganância. Estão se vendendo. É os falsos profetas. E tem muitos por aí. Então, igreja amada, preste atenção, o Evangelho de Jesus é simples e objetivo. O Evangelho de Jesus diz assim: quem quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz significa um peso, uma dificuldade, mas Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar. O Evangelho de Jesus nos mostra uma direção, é a salvação das nossas almas. O Evangelho de Jesus nunca prometeu, em nenhuma circunstância, prosperidade financeira. Em nenhuma circunstância. Ele fala assim: se você for fiel a mim, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Não é uma base de troca, não. Deus nunca troca as coisas. Nós precisamos entender que para morar no céu, nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, quando você falar assim de Deus e pensar em Deus, pensa nesse Deus amoroso que Ele entregou o seu Filho para salvar a sua alma. Não queira fazer uma barganha com Ele, não queira entregar para Ele algo e dizer: Senhor, estou te dando isso aqui para o Senhor me dar isso aqui. Não, não faça isso. Deus não vende a bênção, Ele não vende a sua bênção. Amém? A sua bênção já foi conquistada na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nós fazemos como oferta e dízimos que nós damos na igreja é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato de compaixão pelas almas, porque através da sua oferta e do seu dízimo, nós podemos ajudar missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro. Nós somos a igreja de Deus, nós somos os missionários de Deus espalhados sobre a face da terra. Mas nunca vocês vão ver eu pedindo para vocês trazer aqui um ouro, trazer um relógio, trazer uma oferta e profetizar: vai acontecer isso, vai acontecer. Nunca vou fazer isso, porque isso não é bíblico. Amém? A única coisa que é bíblica é você ser honesto com o Senhor em seus dízimos e oferta. Dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, porque o Senhor fez isso por mim. Eu quero abençoar a igreja, eu quero abençoar o reino de Deus, e com certeza Deus vai te abençoar. Com certeza, tá bom? Então, ficamos com essa palavra e creia nesse poder supremo do Senhor nosso Deus sobre a sua vida. Ficamos de pé, já vamos orar.